alegrando e exaltando o nome do Senhor. Então, quando esse menino ele vê o rei daquele jeito, fácil, o rei está daquele jeito, eu não vou ficar aqui. Aquele menino dá um jeito, ele fura aquele cordão de isolamento e ele vai para junto do rei e começa a dançar junto com o rei. Eu acredito que algumas pessoas podem ter medo de tentar tirar ele lá, mas o rei falou: não, deixa ele aqui comigo. E naquele momento algo maravilhoso acontece. A história diz que a unção de adorador que estava sobre a vida de Davi passa para aquele menino. A unção de adorador que estava sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que, apesar de ter guerreado muitas guerras, era um homem que sabia chamar a atenção do Senhor, passa para aquele menino toda aquela unção. E a partir daquele momento nasce o significado do nome Asaf, e é: Deus se apoderou dele. Isso é muito lindo, meu irmão. Eu já começo a abrir um parente para falar para você que está na sua casa e às vezes você não vê resultado no seu marido, no seu filho, na sua filha. Creia que a unção que está em você pode se apoderar deles. Aleluia. Creia que o Deus que está sobre a sua vida pode se apoderar deles, como se apoderou de Asaf. Aleluia. Porque a unção de Deus, ela contagia. Amém. O amor de Deus, ele contagia. E quando você menos perceber, você pode pegar aquela pessoa que você não dava nada por ela, ela vai começar a cantar um louvorzinho aqui, outro ali. Ela vai começar a simpatizar um pouco com o Evangelho. E quanto mais você pregar na sua vida, com o seu testemunho, a unção de Deus, ela vai começar a contagiar e vai começar a incendiar. E Asaf, depois daquele momento, ele não parou. Ele começou a crescer de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé. Ele era um levita. Anos mais tarde, ele já adulto, ele se tornou o chefe dos levitas. Todas as vezes que as pessoas iam ao tabernáculo adorar a Deus, ele era o maestro do louvor e viveu coisas tremendas com o Senhor. Então Davi, ele decide construir um templo, mas como nós conhecemos a história, Deus não permite, Deus passa para Salomão construir. E nesse meio tempo, entre morte de Davi e reinado de Salomão, Asaf fica velho. E no costume judaico antigo, as pessoas, quando chegavam a certa idade, se não me engano 50 anos, 55 anos, todos os levitas eram aposentados. Então, no reinado de Salomão, Asaf, ele era um aposentado. Mas felizmente, apesar de ser aposentado, ele nunca deixou de ser um adorador. Ele nunca deixou de exaltar o nome de Deus vivo. E ele sentia muita saudade. Saudade de Deus. Saudade de estar na presença de Deus, de estar no templo adorando, ministrando. E a história diz que muitas das vezes ele ia lá no seu baúzinho, na sua casa humilde, pegava sua roupa de levita, e quando ele vestia aquela roupa, ele fechava os seus olhos e ele revivia tudo aquilo que ele tinha vivido na presença de Deus. E chega um dado momento em que ele começa a sentir tanta saudade do Senhor, que ele pega uma determinada noite, ele vai lá no seu baúzinho, pega a sua roupa de levita, veste a sua roupa de levita, pega a tua batuta e começa a cantar um salmo. Um salmo de, apesar de não sido ele compositor, mas ele começa a cantar esse salmo, diz a história. E eu queria compartilhar esse salmo também com vocês, que está na nossa Bíblia, um salmo dos filhos de Corá. É o salmo de número 42. Eu queria que você abrisse lá comigo, porque é um salmo muito lindo. E a história diz que Asaf, ele num ato de desespero de adoração, porque ele não estava mais aguentando ficar longe de Deus, ele começa a cantar esse salmo. E o salmo diz o seguinte, Salmo 42, a partir do 1. Como suspira a costa pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama uma alma, de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermão, e no outeiro de Mizar. Um abismo chamou outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te ouvidaste de mim? Por que te separaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Então esse homem ele grita: Deus, eu não aguento mais viver sem o Senhor. Eu não aguento ficar longe da tua casa. Eu não aguento ficar sem te adorar. Eu sinto falta de estar com os meus irmãos te adorando. Eu sinto falta de ministrar louvores ao teu nome. E a história diz que na manhã seguinte, lá dentro do seu casebre, ele ouve um mensageiro bater na sua porta, e a esposa dele vem num êxtase de alegria, falando: Azaf, tem alguém fora querendo falar com você, e pelas vestes dele eu acho alguém importante, porque ele está vestindo vestes reais. Então chega o mensageiro e fala: aqui que mora o senhor Azaf? Sim, aqui. Eu trouxe aqui uma carta para você de alguém muito especial. Uma carta do rei Salomão. Essa é uma carta do rei para mim. Eu estou aqui nessa cidade pobre, estou aqui nesse vilarejo pobre, nessa minha casa pequena. Eu já estou velho. E uma carta para mim do rei. E eu separei um trecho dessa carta que Salomão manda para Azaf. Porque, apesar de Azaf já estar aposentado, já estar velho, Salomão, quando estava construindo o templo, ele queria tudo do melhor. E naquela época não existia um levita melhor do que Azaf. Não existia, mesmo ele sendo velho, não existia outro melhor do que ele. E eu quero que você comece a entender, meu irmão. Que apesar, você pode até pensar: o meu tempo já passou, eu não sei se eu posso mais, as minhas forças estão se acabando. A qualquer hora a carta do rei pode chegar para você. Aleluia. A qualquer hora a carta do rei pode chegar na tua casa e ele vai te restabelecer no teu posto. Se você está fiel a Deus, se o seu coração não se esfriou, se o Espírito Santo ainda arde em você, se você ainda tem desejo de ganhar almas, se você ainda tem desejo, você ainda crê que sua família pode ser restaurada, a qualquer hora a carta do rei, o mensageiro do rei pode bater na tua porta. Aleluia. E eu estava lendo essa carta, onde eu quis separar um pedaço dessa carta, que eu achei muito tremendo isso, escrita pelo próprio punho do rei Salomão. E um trecho dessa carta diz o seguinte: deixa eu só tomar um copinho d'água aqui. O trecho dessa carta diz o seguinte: por isso, venho por meio desta carta lhes fazer um convite muito especial. Quero que você, Azaf, ministre o louvor na inauguração do templo
quero que você seja o regente e maestro da orquestra de levitas. E gostaria de pedir que você componha uma canção especial para a ocasião. Uma canção que traga a presença de Deus junto a nós. Olha a responsabilidade que estava sobre esse homem. O rei jamais faria isso se ele não soubesse as histórias de Asaf. Se ele não soubesse quem Asaf era. Mas eu me pergunto, será que Deus pode contar contigo desta forma? Será que Deus pode contar conosco para que nós possamos trazer a presença de Deus para um determinado lugar? Será que nós temos nos santificado a tal ponto de alguém bater na nossa porta e falar, pelo amor de Deus, só você pode ir lá em casa resolver essa situação? Só você pode ir lá em casa expulsar o demônio que está sobre alguém? Só você pode me ajudar, só você pode me consolar, só você pode me aconselhar, porque você é ungido de Deus e Deus está contigo. Mas naquela época, como eu disse, Asaf era o único que podia fazer aquilo. E no final da fila onde ele estava, aposentado, ele voltou a ser o maestro do louvor do maior reino da terra no momento. Deus é maravilhoso por todas essas coisas. E um dia a pessoa está numa prova tremenda, e no dia seguinte ela está no palácio sendo maestro do louvor. E um dia o cidadão está dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão. No dia seguinte ele é o governador da terra. E assim que Deus faz. E um dia Davi era pastor de ovelhas. No dia seguinte ele foi ungido rei de Israel. E o Espírito Santo se apoderou dele. Então Deus, meu irmão, para Deus não tem tempo, não tem espaço, não tem estágio, não tem nada. O que Ele quiser fazer para você, Ele vai fazer em ponto final. Aleluia. Hoje você está sentado aqui, mas se Ele quiser que você vá lá para a África, amanhã Ele vai. Hoje você entrou aqui talvez como novo convertido, mas amanhã se Ele quiser te usar para fazer um paralítico levantar, Ele te usa. Porque todo o poder está nas suas mãos. Todo o poder está nas suas mãos. Deus não é um Deus limitado. Às vezes nós tentamos entender Deus. Como é que isso, como é aquilo? E a gente quando vai percebendo, a nossa mente fica embaralhada. Porque Deus ele não tem limitações. Deus ele não enxerga nos nossos olhos. Deus simplesmente ele decide, agora é assim, ponto final. Hoje esse cidadão drogado mas amanhã ele é um evangelista. Hoje ele é um endemoniado, amanhã ele é um pregador para levar milhares de almas para o céu. E é assim que Deus faz. Quando menos esperamos, Ele inverte a fila. Ele muda as posições. Eu imagino o coração de Asaf. A palavra diz que esse hino que ele cantou, ele não demorou um dia, uma semana, não, mas foram 7 anos. Às vezes, irmãos, nós vamos ministrar uma palavra, nós vamos ministrar um louvor, nós vamos evangelizar alguém, e nós queremos simplesmente que a gente vá e Deus faça. Nós não nos preocupamos em estudar, não queremos ensaiar, não queremos nos preparar, não queremos nos santificar. E aqui a palavra diz que durante 7 anos essa música foi composta. Nós vemos aí muitas das vezes esses cantores nossos evangélicos de hoje, em que gravadores estipulam um tempo. Ou você compõe tantas músicas em determinado espaço de tempo, ou você está fora. E o que acontece é que nós vemos aí muitas músicas que, se colocarmos para muitas pessoas escutarem, elas vão dizer que são músicas seculares. Muitos pregadores falidos que vão lá na internet, lá em meia hora, e pegam uma palavra pronta de alguém e trazem para a igreja. E as igrejas ficam frias, ficam mornas, e a presença de Deus não age,
E não há milagres, não há cura, não há restauração, não há renovo, não há batismo com o Espírito Santo, não há batismo com o Espírito Santo. Porque a igreja muitas vezes não entende que a salvação é de graça, mas a unção de Deus, ela tem um alto preço a ser pago. A unção de Deus, se você quer ser um ministro da casa do Senhor, se você quer que Deus glorifique o nome dele através de ti, se você quer ser um pregador, se prepare para horas de joelhos dobrados, se prepare para orar, se prepare para jejuar, porque Deus, Ele não derrama a unção dele sobre qualquer um. Ele olha dentro do coração de cada pessoa e Ele vê, Ele enxerga a quem Ele pode derramar, a quem Ele pode ungir, a quem Ele pode consagrar, a quem Ele pode encher, para que o nome dele seja glorificado. Então Asaf, ele termina de compor esse hino. E chega o grande dia da inauguração do templo, e milhões de israelitas vindo de todos os lugares do país para inaugurar. E o templo, quando Asaf começa a tocar a música, quando ele começa a reger o coral, a palavra diz que tudo para. Porque foi uma coisa tão tremenda. Os lábios dos levitas não conseguiram mais emitir som. Os instrumentos pararam. Porque Deus, ele achou aquele tão lindo, tão maravilhoso, que ele simplesmente pegou para ele. Nós não vemos esse hino na Bíblia. Nós não sabemos qual foi a letra desse hino. Porque foi uma coisa tão grande, que a presença de Deus adentrou naquele lugar, e o próprio Deus tomou para si aquela canção. Aleluia. E ninguém ouviu. As pessoas, eu acredito que naquela noite, paralíticos começaram a andar, cegos começaram a ver, pessoas começaram a ser libertas, porque a presença de Deus adentrou naquele lugar de um modo como nunca antes havia. O povo estava acostumado a ver Moisés subir no monte e acontecer várias coisas, mas o povo nunca tinha experimentado a presença de Deus. E quando nós experimentamos a presença da plenitude do Espírito Santo, nós conseguimos ficar sem. Eu imagino que naquela noite o culto deve ter ido dias de culto, porque um povo, porque um grupo, porque um homem se dedicou a Deus, porque um homem se dedicou ao Senhor, e um país inteiro foi inundado por um grande avivamento naquela noite. Mas o tempo passou. O tempo passou. E quem sabe depois de algum tempo Asaf mais uma vez foi aposentado. E nessas idas e vindas do templo, ele começou a se esfriar um pouco. Ele começou a se esfriar. Infelizmente acontece muito isso no nosso meio. Pastores, cantores, pregadores, que começam a toda a prova, mas conforme o nome deles vão crescendo, conforme as coisas vão acontecendo, eles vão ganhando fama, eles acabam se desviando um pouco do propósito de Deus. Eu não estou dizendo isso para você acusar eles, eu estou dizendo isso para que você ore por eles. Porque infelizmente também a nossa sociedade ela tem uma memória muito curta. O cidadão às vezes faz 1000 coisas boas, mas numa vacilada que ele dá, nós apedrejamos ele. Quantos pastores nós conhecemos aí que infelizmente hoje estão caídos, e o povo evangélico só abre a boca para falar deles, para poder acusar, para poder maldizer, para poder chamar de safado, disso, daquilo, e não lembra de nada que eles fizeram no passado. Não lembra de quantas vidas foram salvas por intermédio deles. Mas continuando aqui, Asaf ele fica desanimado também. Porque nós um dia poderemos ficar assim, poderemos ficar fracos, poderemos
passar por uma determinada luta, uma determinada situação em que não consigamos suportar aquele momento e podemos cair, podemos naufragar. E aqui começa o Salmo 73. É um dia que Asaf, ele sai do templo e vai para a tua casa. Mas antes de ele chegar na tua casa, ele dá um passeio por Jerusalém. E ele vê palácios, casarões, fazendas. Ele vê muitas pessoas ricas, prósperas. E ele, sendo de idade, conhecia a vida de muitos. Ele sabia que muitos ali eram pessoas que não mereciam ter o que tinham. E no coração dele nasce uma certa revolta. Então ele chega em casa e ele vai, eu acredito que ele vai para sua mesinha e ele começa a escrever um salmo. Mas não um salmo de adoração, não um salmo de exaltação, mas ele, na sua fraqueza, ele desabafa com Deus. E às vezes Deus também está esperando isso de nós. Porque quando nós desabafamos com Deus, quando nós descarregamos tudo que temos do Senhor, nós damos a oportunidade de Ele também nos confrontar naquilo que nós estamos errados. Então, Asaf, eu queria dissecar um pouquinho o salmo agora com vocês, sobre o que ele estava passando naquele momento. Versículo 1 ele começa falando: Deus é bom para com Israel. Apesar de ele estar fraco, apesar de ele estar vivendo uma situação difícil, e a história diz que naquela época, eu acredito que seja bem possível que ele estaria com a mulher dele doente em casa, porque nessa época ele já tinha por volta de 65 para 70 anos, então é bem provável que ele estaria passando por isso. E ele começa a desabafar com Deus. Mas a primeira coisa que ele diz: Deus é bom. Você pode encontrar um desviado pela rua, uma pessoa que já foi crente, dificilmente você vai ver ela falar mal de Deus. Ela vai dizer: eu vacilei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O irmãozinho fez isso comigo e eu não aguentei. Porque a pessoa, quando recebe Jesus, o Espírito Santo, testifica no coração dela, ela entende, por mais que esteja fazendo todas as coisas, ela lembra, sabe que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso. Mas aí ele continua, versículo 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviasse os meus passos. E quantas das vezes nós não pensamos em abandonar tudo, nós sofremos frustrações da vida, meus irmãos, e nós ficamos na beirada de chutar o balde e falar: não quero mais saber de nada, eu não quero mais ministrar, não quero mais pregar, não quero ser mais introdutor, não quero ajudar. Quantas vezes nós já passamos por isso? Eu acredito que pelo menos uma vez na vida nós já passamos por isso. De achar na nossa mente que Deus estava sendo injusto ou coisa parecida. Mas aí, como Deus é tão maravilhoso, no versículo seguinte, ele já explica, já começa a explicar por que ele se desviou. Porque ele fala: pois eu invejava o arrogante ao ver as prosperidades perversas. Asaf, nesse momento, ele nos diz: eu perdi o foco. Eu perdi o foco em Deus e passei a focar nas coisas da terra. Ele não lembrou de quantas coisas maravilhosas ele tinha vivido com Deus. Eu duvido que alguma dessas pessoas que ele está me invejando tinha vivido a metade de tudo que ele viveu com Deus. Porque às vezes nós não reconhecemos o Espírito Santo, nós não damos valor à presença de Deus. A gente vem às vezes num culto, ou às vezes a gente faz uma oração na nossa casa, e Deus ali ele se manifesta na nossa vida, Ele nos enche, Ele nos inspira, e nós ali somos batizados, nós ali falamos do mistério. Deus nos usa para dar uma palavra que consola alguém.
E aquilo nós não consideramos como ganho. Nós consideramos como ganho quando a gente compra um carro novo, quando a gente compra uma casa, quando a gente consegue um emprego. Mas muitas das vezes as experiências de Deus, nós não consideramos vitória, não consideramos ganho. E aqui Asaf, ele pede foco. Ele deseja tudo que o mundo podia dar. Ele esquece de tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus. Mas como eu falei, quando o cidadão ele desabafa com Deus, ele abre liberdade para Deus também desabafar com ele. E a partir aqui do versículo de número 15, nós já começamos a ver o Espírito Santo agir. E no versículo 15 ele fala o seguinte: se eu pensar em falar tais palavras, já há devido à geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, o homem começa a reconhecer as suas limitações. O homem começa a reconhecer as suas fraquezas. Um homem de Deus, quando cai, quando peca, ele só consegue se levantar quando primeiramente ele reconhece o seu erro. Quando ele reconhece que foi ele que pecou e não Deus. Então Asaf aqui começa a reconhecer as suas limitações. E no versículo seguinte, ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e atirei no fim deles. Santuário de Deus aqui, meu irmão, ele não estava querendo dizer simplesmente o templo. Porque ao templo eu acredito que estava indo sempre. Aqui ele estava falando até que eu entrei no Santo dos Santos. Até novamente eu entrei na presença de Deus. Até que os meus olhos foram abertos. Até que novamente eu comecei a ver com os olhos do Espírito Santo de Deus. E ele reconheceu verdadeiramente: essas pessoas têm tudo. Essas pessoas têm riqueza, mas nada disso que eles têm se compara com o que eu tenho. Se compara com a essência de Deus que está dentro de mim. Se compara com o Espírito Santo que me ungiu. Aquilo que você tem, meu irmão, apesar de às vezes você nem saber que tem, você nem descobrir que tem, é mais importante do que todo o ouro e toda a prata desse mundo. Porque se riqueza, ter riqueza é bom, é muito bom. Mas se riqueza fosse tudo, nós não estaremos vendo, vira e mexe na televisão aí, pessoas milionárias se matando, pessoas milionárias roubando cada vez mais para ter mais. Aquilo que você tem dentro de você, que se chama o Espírito Santo de Deus, é mais importante do que qualquer coisa que existiu, que existe ou que venha a existir sobre essa terra. Então, quando você estiver numa situação difícil, pare um pouco e lembre: eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. A minha vida pode não estar 100%, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. E a graça do Senhor me basta. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar com dinheiro, eu posso ficar de carro, eu posso ficar sem carro, eu posso ficar doente, eu posso ficar curado. Porque como eu estiver, meu Deus estará comigo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, meu irmão, é aquele que no momento difícil ele te dá um abraço de refrigério com a alma. É aquele que faz você, é aquele que você pega a tua cabeça e gira assim para você ver outros ares. Muitas das vezes somos atrofiados
e visualizando aquele problema, olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, problema. E quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele pega a mão no nosso queixo e levanta na cabeça. Ele diz: olha para o teu Deus. Aleluia. O que é maior, esse problema ou o Deus que você serve? Aleluia. O que é maior, o teu problema ou o Criador do céu e da terra? Se ele foi capaz de abrir o mar, de parar o sol, de fazer mortos ressuscitarem, de fazer ossos ganharem vida, será que ele não é capaz de resolver o seu problema? Temos que parar de imitar Deus, de imitar a presença de Deus e saber que é questão de momento. Todos nós passamos por provas, eu particularmente passando por uma prova muito grande. Eu creio que muitas pessoas estariam meio desesperadas, mas às vezes eu chego e falo para minha esposa e falei: Fabiana, é questão de tempo. A qualquer momento Deus vai chegar e vai mudar. A partir da hora que ele decidir falar: acabou a prova, e ponto final. Nós estávamos no núcleo. Algumas semanas atrás, o pastor comentou até uma experiência dele muito bacana. Ele falou que numa época da vida dele, ele passou num determinado lugar, e o Espírito Santo falou com ele: ó, você vai passar por uma grande prova. Aí ele foi: que isso? Isso aí não é palavra de Deus, não. E ele falou que a vida dele virou de cabeça para baixo, pela determinada época. E ele ficou sem saber o que fazer, sem saber aonde recorrer. E ele passou aquela prova sendo fiel a Deus. Passou aquela prova sendo seguido a Deus. Sendo fiel a Deus. Aí ele falou que em um determinado dia ele passou naquele mesmo lugar. E o Espírito Santo falou: não, agora a sua prova acabou. Ele disse que no dia seguinte as coisas já normalizaram. Então, meu irmão, se você é um servo fiel ao Senhor, se você tem feito a tua parte, se você tem buscado a presença de Deus, debocha dos seus problemas, zomba dos seus problemas, porque é questão de tempo. Se você está fazendo a tua parte, é questão de tempo de Deus fazer a parte dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Esse homem, ele entra no santuário, as forças dele são renovadas. Ele entra na presença de Deus, ele reconhece que não há lugar melhor para estar com a presença de Deus. E Deus revela a ele qual é a vida verdadeira daqueles que ele julgava como super-homens, como pessoas felizes, como pessoas grandes. E ele começa a descrever no capítulo 18: tu certamente nos põe em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados no terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar desprezará a imagem deles. Porque este mundo aí fora, como diz a palavra no versículo 20, ele vive de sonho, ele vive de momentos. O cidadão, ele pega, ele vai para uma boate e passa um momento que ele se julga bom. Ele faz uma coisa e vive momentos bons, mas a pessoa nunca está saciada. A pessoa nunca está totalmente em paz consigo mesmo. E tenta buscar às vezes Deus em várias coisas. Tenta buscar se saciar nas drogas, em mulheres, em homens, em vícios. Mas um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus, ele não precisa se preocupar com essas coisas. Porque o próprio Deus o sacia, o próprio Deus o enche, o próprio Deus é a sua felicidade. Se ele tiver carne para comer, ele está feliz. Se ele tiver ovo para comer, ele está feliz. Se ele tiver carro para andar, ele está feliz. Se ele tiver pegar ônibus, ele está feliz. Porque a felicidade de um cristão não pode ser baseada naquilo que ele possui. Amém, Jesus. Mas tem que ser baseado naquilo que ele tem dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele reconhece mais uma vez o seu pecado. No 21 e 22 ele diz: quando meu coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a sua presença.
E muitas das vezes ficamos assim, irracionais na presença de Deus. Deus está ali batendo na nossa porta aqui, ó. Deus, eu quero te ajudar, eu quero resolver o seu problema, eu quero interceder com você. Eu tenho solução para o seu problema. Mas nós nos afundamos tanto na nossa amargura, no nosso sofrimento, no nosso entendimento, nas coisas que nós vivemos. E ficamos irracionais na presença de Deus. Ficamos insensíveis à presença de Deus. E ele continua dizendo: todavia estou sempre contigo. Tu me guias, tu me seguras pela minha mão, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Aleluia. Ele começou a ver o futuro. Um homem começa a desabafar com Deus, triste, cabisbaixo, e termina profetizando. É assim que Deus faz. Às vezes, numa oração que você fizer com Ele, Ele vai invadir o teu quarto, Ele vai invadir o teu coração, e você vai começar a oração pedindo, mas vai terminar agradecendo. Para a glória e honra do Senhor, Ele diz: o Senhor me guia aqui na terra, e quando eu morrer, eu sei que o Senhor vai me receber na tua glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. E continua: o que mais tenho eu no céu? Não há outro que me comprasse aqui na terra. Não há outro que possa me suprir. Não há outro que eu possa adorar. Não há outro que possa me trazer alegria. Não há outro que possa encher o meu coração a ponto de eu estar vivendo situações precárias, vai poder dizer que sou feliz, sou forte, sou cheio do Espírito Santo. Não há outro. Não há outro. Eu uma vez ouvi o testemunho da Sarah Shiva. Não sei se todo mundo que conhece, a filha da Bíblia do Brasil. E ela dizia que na época que ela estava no mundo, ela tinha uma sede muito grande de Deus. Mas infelizmente ela tentava saciar essa sede com os homens. E arrumava homem à torta direito. E no dia que ela se converteu, no dia que ela aceitou Jesus, ela se encheu tanto de Deus que ela falou: o meu marido, eu só vou beijar ele no dia do meu casamento. Por quê? Porque todo aquele desejo que ela sentia por homens foi preenchido pelo Deus Todo-Poderoso. Foi preenchido por aquele que pode dar a saciedade certa, por aquele que pode suprir a necessidade, por aquele que pode encher. Aleluia. Ele continua: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, estes perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. Precisamos entrar no santuário. Precisamos atingir o padrão do Espírito Santo. Precisamos buscar a Deus sem se importar com aquilo que estamos vivendo. Precisamos entrar no nosso quarto e falar para o Senhor: se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der, o Senhor continua sendo meu Deus. Amém, Jesus. Precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, o Deus a quem eu sirvo, Ele pode me livrar dessa fornalha. Mas se Ele não me livrar, eu não estou nem aí. Eu não quero nem saber. Eu não deixo de adorá-lo. Eu não me curvo perante essa estátua. Se Deus me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele é Deus. Aleluia. Se Deus me der um emprego melhor, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. O que nós não podemos é deixar de adorar, de buscar, de estar com Ele. Porque tem muita gente, meu irmão, muita gente que eu conheço, que está comendo ovo, que tem uma vida infinitamente mais feliz do que está morando na beira da praia. Eu não estou dizendo aqui que você tem que comer ovo, não. Eu estou dizendo que, independente da situação que você esteja passando, vivendo, Deus, Ele é fiel para te encher
e suprir a sua necessidade. Aleluia. Aleluia. Precisamos ser renovados pelo Senhor. Ser um adorador, um servo, um trabalhador da obra, não é fácil. Nós precisamos estar sempre buscando a renovação do Senhor. E quando tudo der errado, quando tudo pode ser contrário, dobre os joelhos, feche seus olhos e lembre-se que a sua maior vitória, teu Deus já conquistou por você. Aleluia. Lembre-se naquela cruz, Ele te comprou. Você e eu estamos destinados a ir para o inferno. Mas Ele mudou a sua história. Aleluia. Ele te renovou, Ele te restaurou. E não existe motivo maior para glorificar o nome do Senhor. Não existe motivo maior para estarmos aqui do que este. Não existe motivo maior para dizer que Deus é santo, é glorioso, é justo, é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vamos colocar de pé.